A madrugada ainda nem tinha terminado de nascer quando o silêncio do sítio de seu Nivaldo foi rasgado por um barulho que ele jamais esqueceria. Era uma mistura de relincho, madeira quebrando e poeira levantando, como se alguma coisa tivesse explodido dentro do curral pequeno que ficava atrás da casa simples. Seu Nivaldo, um homem magro, de mãos gastas e pele marcada pelo sol de anos e anos, lavrando terra dura, levantou da cama num salto. O coração parecia querer atravessar o peito. Ele sabia distinguir qualquer som do sítio, o bater das galinhas, a respiração pesada das vacas, o vento nas folhas, mas aquilo era diferente. Aquilo era desespero. Ele correu descalço mesmo, tropeçando nos tijolos do chão batido, e empurrou a porta para fora. A lua ainda iluminava o terreiro e a luz fraca mostrava poeira levantando e palhas voando do curral. E então, no instante em que ele deu mais 2 passos, viu Caramelo, seu único cavalo, seu amigo de anos, seu companheiro de trabalho duro, estava completamente fora de si. E não era sem motivo. A poucos metros dele, uma cascavel larga, enrolada, sacudindo o chocalho, estava pronta para o bote. Os olhos do cavalo estavam arregalados, cheios de pânico puro. Ele relinchava alto, batendo os cascos no chão, tentando se afastar, mas a corda que prendia sua cabeçada o puxava para trás. O ataque era questão de segundos. "Meu Deus, Caramelo!" gritou Nivaldo, a voz rasgando o ar frio. Ele correu para pegar um pedaço de pau encostado na cerca, mas não deu tempo. O cavalo se assustou de uma forma tão violenta que a corda estourou como se fosse papel molhado. Num salto desesperado, Caramelo virou o corpo, derrubou parte da cerca e disparou para o mato. Numa corrida cega, completamente dominado pelo instinto de sobrevivência. A terra levantou, folhas quebraram e em poucos segundos ele desapareceu na escuridão da mata que cobria a parte baixa do sítio. "Caramelo! Caramelo, volta aqui! Caramelo!" A voz de Nivaldo ecoou pela noite, mas não adiantou. O cavalo já estava longe demais. O silêncio voltou de repente, como se a própria mata tivesse engolido o som da fuga. Só restava o chocalho da cobra, desaparecendo aos poucos enquanto ela rastejava para longe. Nivaldo ficou parado, respirando fundo, as mãos tremendo. Sentiu o corpo fraquejar. As pernas doíam, o peito ardia. Ele sabia o que aquilo significava. Caramelo era tudo o que ele tinha. Não era apenas um cavalo. Era o animal que puxava o arado, que carregava lenha, que transportava as latas de leite até a estrada. Era seu trator, seu caminhão, seu parceiro. Sem ele, o plantio não acontecia. Sem ele, a venda não saía. Sem ele, a vida parava. E agora, ele estava sozinho, perdido no mato fechado, no escuro, assustado, podendo cair num buraco, se machucar, encontrar onça ou se perder para sempre. Um nó apertou a garganta de Nivaldo. Ele voltou para dentro de casa, pegou a lanterna velha e a corda de laço. Nem se preocupou em calçar as botas. Saiu de novo para o terreiro, iluminando o chão. As pegadas estavam ali, frescas. Marcas profundas dos cascos, indicando que Caramelo disparou em pânico. "Calma, meu amigo. Eu vou te achar", murmurou Nivaldo quase num sussurro quebrado. Ele seguiu as marcas por horas. A lua sumiu atrás das nuvens. A lanterna começou a falhar. O vento gelado soprava pelo vale, trazendo cheiro de sereno e folhas úmidas. O mato ficava cada vez mais denso, mais fechado, mais perigoso. Mas ele continuou. Continuou porque não tinha escolha. Continuou porque Caramelo não era só trabalho. Era família. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja, Nivaldo percebeu que estava longe. Muito mais longe do que imaginava. A trilha terminava num barranco profundo, onde as marcas dos cascos desapareciam completamente. Ele se ajoelhou, passou a mão no barro, tentou achar algum sinal, uma pegada, um galho quebrado, qualquer coisa. Nada. O silêncio da manhã era pesado. Só o canto distante de um sabiá lembrava que o mundo ainda girava.
E foi ali, naquele barranco, que a dor tomou o peito de Nivaldo como uma faca lenta. Caramelo, onde é que você se meteu, meu filho? A voz dele tremeu, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu o peso real da solidão. Mas ele não sabia que naquela mesma mata, onde acreditava ter perdido tudo, o destino estava preparando algo maior. Algo que transformaria não apenas a história de um cavalo perdido, mas a vida inteira de um homem simples que nunca desistiu do que amava. O sol subiu devagar naquele segundo dia, mas não trouxe nenhum calor ao peito de seu Nivaldo. Ele caminhava com passos pesados, seguindo o rastro que já estava quase apagado pelo sereno da madrugada. O mato era fechado, espinhoso, e cada metro parecia lutar contra ele, como se a própria mata não quisesse que ele encontrasse o caminho. Mas desistir não fazia parte do vocabulário de um homem acostumado a plantar na seca, colher na chuva e viver da força das mãos. Por muitas horas, a única companhia que tinha era o som de seus próprios passos e o estalar dos galhos. A cada pequeno barulho, seus olhos se acendiam na esperança de ser Caramelo. Mas era sempre só um passarinho, um lagarto, o vento mexendo nas folhas. Nada mais. Quando o sol já ardia forte no alto, ele percebeu que estava cansado de um jeito que fazia anos que não sentia. O corpo doía, a boca estava seca, a alma ainda mais. Sentou-se à sombra de um angico, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. E ali, naquele silêncio, algo apertou seu peito de um jeito estranho. Ele lembrou da primeira vez que viu o Caramelo. Era só um potrinho magro, quase abandonado num pasto de um conhecido, que não tinha mais condições de cuidar dele. O bichinho mancava da pata direita, tinha carrapatos pelo corpo inteiro e parecia ter desistido da vida antes mesmo de começar. Nivaldo, mesmo sem dinheiro, mesmo sem espaço, mesmo sem nada, olhou para o animal e viu a si mesmo. Viu tudo o que já tinha perdido e tudo que ainda sonhava ter. Pagou o que podia e o que não podia e levou o potro para casa. Passou semanas cuidando dele, tirando carrapato, fazendo compressa, dando milho na mão. O potro, tímido no começo, logo passou a segui-lo como se fosse sombra. Onde Nivaldo ia, ele ia atrás. No roçado, no açude, na estrada. Por isso o nome Caramelo. Porque era doce como um menino e forte como quem nasceu para vencer. E agora estava perdido naquele mato enorme. Nivaldo esfregou os olhos para disfarçar a ardência. Eu vou te achar, meu amigo, nem que eu me arraste. Levantou-se com dificuldade, apoiando-se no galho do angico e voltou a caminhar. Cada passo parecia dizer que ele já tinha ido longe demais para voltar de mãos vazias. No meio da manhã, algo finalmente mudou. Ao chegar numa clareira estreita, ele viu marcas de casco na terra mole. Eram frescas, não mais de algumas horas. O coração dele deu um salto. Ajoelhou-se, tocou a marca, sentiu a profundidade. É dele, tem que ser, mas algo ali estava errado. As marcas não eram de um cavalo correndo, eram de um cavalo cambaleando. Seguindo a trilha, ele encontrou o barro mais fundo, pegadas arrastadas e pequenos tufos de pelo agarrados a espinhos baixos. Caramelo não estava apenas perdido, estava machucado. Uma pontada quente atravessou o peito de Nivaldo. Ele acelerou o passo, seguindo o rastro que agora descia pela encosta da serra. A trilha era estreita, perigosa, com pedras soltas que faziam seu pé escorregar de vez em quando. Ele se segurava como podia, agarrava raízes, apoiava a mão no chão. E então, no meio da descida, viu algo que quase o fez desabar. No galho de um arbusto torto, preso como se alguém tivesse colocado de propósito, havia um pedaço da corda de Caramelo, a mesma que arrebentou na noite da fuga. Solta, suja de terra, com marcas de arranhões. Ele pegou o pedaço, fechando a mão ao redor com força e sentiu a garganta fechar. Meu Deus, Caramelo, onde você está? O desespero começava a tomar conta. Mas antes que sua mente mergulhasse de vez na pior das ideias, o vento trouxe algo, um cheiro.
fraco, distante, mas reconhecível, cheiro de cavalo. O coração de Nivaldo bateu mais rápido. Ele ergueu a cabeça, farejando o ar como um cachorro experiente. Andou devagar, tentando identificar a direção. O cheiro vinha de baixo, mais fundo na serra. Ele seguiu o instinto. A trilha virou um barranco. Ele desceu com cuidado, escorregando em algumas partes. O suor escorria pelo rosto, a terra manchava sua camisa, mas quando chegou ao fundo, viu algo que renovou tudo dentro dele. Barro remexido, pegadas e fezes frescas. Caramelo passou ali, e fazia pouco tempo. Nivaldo se ajoelhou e agradeceu baixinho, como quem recebe um sinal divino. Mas quando se levantou, algo dentro da mata produziu um estalo, um galho quebrado, um baque suave, um som curto, quase abafado. Ele ficou imóvel. O corpo inteiro arrepiou. Era o som de um passo pesado. E então, outro. Caramelo! Chamou Nivaldo, a voz baixa, tremida. O silêncio respondeu. Foi ali, naquele fundo de vale escuro, que Nivaldo entendeu que estava prestes a descobrir onde seu cavalo tinha parado e se ainda estava vivo. A esperança cresceu, mas junto dela, um medo profundo. Porque o mato escondia tudo, o bom, o ruim e o inesperado. O que Nivaldo encontraria ali dentro mudaria completamente o rumo da busca e de sua vida simples na roça. O som voltou, mais forte desta vez. Não era vento, nem galho caindo, era algo vivo, pesado, respirando perto. Nivaldo segurou a lanterna com mais força, o coração martelando no peito. O sol da tarde filtrava-se por entre as copas altas, criando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ele avançou devagar, tentando não fazer barulho, os pés afundando na terra úmida, passando entre raízes grossas que se erguiam como serpentes petrificadas. Caramelo? Chamou novamente, quase num sussurro. Dessa vez, veio uma resposta. Não um relincho claro, mas um som rouco, abafado, como se alguém estivesse tentando chamar, mas a voz não saísse. Um gemido baixo, um sopro pesado. Seu coração congelou. Era ele. Tinha que ser. Nivaldo afastou alguns galhos e entrou num trecho da mata tão fechada que parecia noite ali dentro. A claridade diminuía, a temperatura caía e o ar tinha cheiro de coisa viva misturada com terra molhada. O som veio outra vez, mais nítido, mais dolorido. E então, finalmente, ele viu. No meio de uma clareira pequena, parcialmente encoberto por folhas grandes e capim amassado, estava Caramelo, deitado. Respiração fraca, o flanco subindo e descendo com dificuldade. O peito de Nivaldo desabou. Um alívio doído, quase insuportável. Meu Deus, meu amigo, você está aqui. Ele correu até o cavalo, ajoelhou-se ao lado, passou a mão pelo pescoço trêmulo de Caramelo. O animal abriu os olhos devagar. Eram olhos cansados, mas reconheceram o dono. Caramelo soltou um sopro baixo, quente, que bateu no rosto de Nivaldo como um abraço. É isso. Eu te achei, meu filho. Eu te achei. Mas o alívio durou pouco. Agora que estava perto, pôde ver o machucado na pata traseira. Um corte profundo, provavelmente causado quando o cavalo escapara correndo, talvez ao atravessar uma cerca de arame ou pedra filosa. A pata estava inchada. O sangue seco misturado com lama formava placas escuras. Havia moscas rondando. E mais, a respiração dele estava irregular, acelerada demais para o esforço que fazia. Caramelo estava vivo, mas fraco, muito fraco. Você ficou preso aqui, sozinho. Quanto tempo? O cavalo moveu a cabeça, como se respondesse. Nivaldo examinou ao redor. Havia marcas de arrasto no chão. Caramelo provavelmente tentara se levantar muitas vezes, sem sucesso. O solo estava escavado de tanto esforço. Ele devia estar ali há pelo menos 2 dias, talvez 3. A culpa bateu forte, queimando o peito de Nivaldo. Eu devia ter te achado antes, meu Deus. Eu devia ter vindo mais cedo. Mas ele não tinha tempo para se lamentar. Tinha tempo apenas para salvar o que ainda restava do animal que lhe dava razão de viver.
Abaixou-se ainda mais, avaliando a situação. A pata machucada impedia Caramelo de ficar de pé. Levantá-lo sozinho seria impossível. O caminho de volta era íngreme, e pior ainda, havia sinais recentes de animal grande ali. Pegadas profundas, redondas, raspões em troncos, fezes frescas e o cheiro, um cheiro forte, quente. Nivaldo gelou. Não estavam sozinhos naquele pedaço da serra. Ele conhecia aquele cheiro. Qualquer sitiante da região saberia. Era cheiro de anta ou porco do mato, mas misturado com outro ainda mais perigoso, onça. A mata inteira parecia prender a respiração junto dele. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de tensão. O tipo de silêncio que precede movimentos rápidos demais para os olhos acompanharem. Nivaldo olhou em volta, olhou para Caramelo, olhou para a trilha por onde viera. "Eu te tiro daqui", disse firme, a voz baixa, mas decidida. "Nem que eu sangro junto." Ele passou o braço por baixo do pescoço de Caramelo, tentando levantá-lo devagar. O cavalo fez força, mas a dor foi tão forte que o animal quase caiu por cima dele. Nivaldo recuou. Não dava, não daquele jeito. Ele precisaria improvisar, como sempre fazia na vida. Pegou o facão da cintura, cortou galhos, fez um amontoado de folhas largas e tentou improvisar uma espécie de almofada para apoiar a pata ferida. Depois, amarrou com o pedaço de corda que encontrara no caminho. Era pouco, mas ajudaria a estabilizar o ferimento. O sol já estava quase se pondo quando ele finalmente conseguiu fazer Caramelo apoiar o peso na outra pata e levantar parte do corpo. Mas ainda havia muito caminho pela frente, e Nivaldo sentia algo na mata observando cada movimento. Respiração quente, olhos atentos, predador silencioso. Ele engoliu seco, passou a mão na testa, suja de barro, suor e preocupação. "Vamos, Caramelo, levanta, eu te ajudo." O cavalo ergueu-se com dificuldade, tremendo, quase caindo, mas ficou de pé. Nivaldo segurou firme a corda improvisada. "Agora a gente vai para casa, pelos seus passos ou pelos meus." E enquanto dava o primeiro passo para sair dali, o galho atrás dele se mexeu sozinho. Não era vento, algo respirava perto demais. E a noite estava chegando. A luz do dia se esvaía rápido, escorrendo pelas copas altas como água entre os dedos. A mata da serra ficava ainda mais densa ao entardecer, e as sombras se alongavam, ganhando formas que enganam a vista e alimentam os medos antigos dos homens que dependem da terra. Seu Nivaldo apertou a corda improvisada nas mãos, sentindo a respiração pesada de Caramelo ao seu lado. O cavalo tremia, de dor, de cansaço, de medo. Ele mesmo tremia também, mas por motivos ainda piores. Porque o galho que mexeu antes não havia sido vento, nem passarinho, nem imaginação de homem cansado. Era algo grande, algo que os observava, algo que sabia esperar. O cheiro forte continuava no ar, misturado ao aroma úmido da terra e folhas amassadas. Nivaldo já sentira esse cheiro outras vezes quando pastava o gado no fundo do vale, e sempre soubera que quando ele aparecia, não se devia dar as costas. "Vamos devagar, meu filho, sem barulho, sem correria." Mas ele mesmo não acreditou no próprio sussurro. Caramelo deu 2 passos, depois 3, cada vez apoiando menos peso na pata ferida. A cada movimento, Nivaldo escutava. O ar mudava. As folhas mexiam. Algo acompanhava o ritmo deles, como se imitasse a caminhada. O coração batia forte demais, quase preenchendo os ouvidos. Ele não ousava olhar para trás, não ainda. O céu ficou roxo primeiro, depois azul escuro, depois quase preto. E então, no silêncio daquele instante, algo quebrou a escuridão. Um ronco baixo, profundo, vibrando no peito como um trovão engasgado. Não havia mais dúvidas. Onça, o sangue de Nivaldo gelou. Ele virou devagar, lanterninha apontada para o breu entre as árvores. A luz fraca tremia na sua mão. Varreu o mato devagarzinho, rezando para não ver o que temia. Mas a mata respirava. O ar tinha peso.
O coração dele batia tão alto que parecia denunciar sua posição. E então, 2 pontos brilharam entre as folhas, olhos olhando direto para ele. O corpo inteiro de Nivaldo enrijeceu. Caramelo também sentiu, emitindo um sopro rápido, assustado. "Fica firme", disse ele, sem desgrudar os olhos da ameaça. "Fica firme, meu amigo. Eu tô contigo." As pupilas da onça se moveram. Um passo, depois outro, quieto, elegante, mortal. Ela não corria, não avançava ainda, apenas caminhava em semicírculo, estudando, medindo, calculando. Nivaldo sabia, onça não ataca de frente, ela espera. Espera o passo errado, espera a distração, espera a hora certa. E ele estava com um cavalo ferido, cansado, sangrando. Era como um chamado para predador. "Não hoje, por favor, meu Deus, não hoje." A luz da lanterna piscou 2 vezes. "Não, agora não." Nivaldo bateu na lanterna, tentando fazê-la voltar. Um clarão fraco acendeu de novo, mas o brilho vacilante não afastou a onça. Ela agora estava mais próxima, a uns 10 metros. Talvez menos, ele precisava pensar, precisava ser rápido. Pegou o facão, se posicionou diante de Caramelo. Com o corpo, fazia uma barreira entre o cavalo e o predador. "Se vier, vai passar por mim primeiro." O cavalo o tocou com o focinho, como se entendesse. Era um toque quente, triste e cheio de medo. Foi então que o milagre, ou a sorte, aconteceu. Um trovão seco ecoou pelas montanhas. Não era tempestade, era o barulho de um bambuzal quebrando lá em cima. Um estrondo enorme, um estalo e uma chuva de folhas descendo sobre o terreno. A onça virou a cabeça, assustada. Depois subiu as orelhas, analisando aquele barulho novo. O predador não gosta do que não conhece. Não ataca quando há ruído maior que ele. E naquele breve instante, naquele pequeno espaço de tempo onde vida e morte balançaram na mesma corda, Nivaldo fez o que tinha que fazer. "Corre, Caramelo! Vamos!" Ele puxou o cavalo com força, jogando o corpo para frente. Caramelo, mesmo mancando, sentiu o desespero do dono e respondeu, tropeçando, quase caindo, mas se movendo rápido. Atrás deles, o mato explodiu em movimento. A onça deu o bote. Não foi para cima deles, mas para o ponto onde o bambuzal despencara. Um erro de cálculo para o predador, um presente para quem fugia. Nivaldo correu como nunca correra na vida. O coração parecia explodir, os pulmões ardiam, o corpo inteiro doía, mas ele não parou. Nem por um segundo. Segurava Caramelo pela corda, quase arrastando o cavalo em alguns trechos da trilha. O animal relinchava baixo, de dor, mas seguia. Seguia porque confiava. Seguia porque reconhecia o toque do dono. Seguia porque a vida dependia disso. Quando finalmente chegaram a uma clareira iluminada pela lua, Nivaldo caiu de joelhos, sem ar. Caramelo também desabou ao lado. Por 2 minutos, nenhum dos dois conseguiu se mover. A mata atrás deles ficou em silêncio outra vez. E foi ali, naquela clareira fria, com o peito queimando e o corpo tremendo, que Nivaldo entendeu. A luta para encontrar Caramelo tinha sido grande, mas a luta para tirá-lo da serra viva tinha apenas começado. A lua alta iluminava a clareira com um brilho pálido, quase triste, fazendo as sombras parecerem mais longas e os sons mais intensos. O vento frio descia da serra como uma lâmina, cortando a pele de Nivaldo enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Caramelo, exausto, respirava com dificuldade, mas estava consciente, com os olhos fixos no dono, como se perguntasse silenciosamente: "E agora?" Nivaldo passou a mão tremendo pelo pescoço do cavalo, sentindo o pelo úmido, quente, pulsante. A adrenalina começava a baixar, e com ela vinham o cansaço, a dor e a realidade crua e pesada. "Fizemos metade, meu amigo, mas falta o resto, e falta muito." Caramelo mexeu uma orelha, atento ao tom da voz. Seu flanco subia e descia devagar, mas firme. Ele estava vivo. Isso era tudo que importava. Mas o medo maior de Nivaldo agora era outro: o caminho de volta. Ele olhou ao redor. A clareira marcava o início da subida da serra.
Para cima, um aclive íngreme, cheio de pedras soltas e raízes expostas. Para baixo, a mata densa, onde a onça ainda podia estar rondando, confusa, irritada, faminta. "Não dá para descer de novo", murmurou. "Se a bicha resolve voltar, nós vira comida." Então só restava subir. Mas como subir com um cavalo ferido, exausto, depois de 3 dias perdido na mata? Nivaldo respirou fundo. Olhou para cima, olhou para o céu. E uma frase que o pai dizia sempre ecoou na memória. É na subida que Deus testa o homem, e é na subida que ele ajuda. Com isso no peito, levantou-se devagar, mesmo com os joelhos tremendo. Pegou a corda, amarrou de novo com cuidado no pescoço de Caramelo, sem apertar, e encostou a testa na do animal. "Eu preciso que tu levante, só isso. O resto eu faço." Caramelo deu um sopro longo, como um suspiro de quem sabe que não tem escolha. Tentou apoiar a pata boa. Escorregou. Apoiou de novo. Levantou o corpo pela metade. Nivaldo segurou pela corda, apoiou a mão no lombo, ergueu com o pouco de força que ainda lhe restava. Os músculos gritavam, mas ele não parou. No terceiro esforço, Caramelo ficou de pé outra vez. "É isso, meu guerreiro. É isso." Mas o caminho à frente era cruel. O primeiro trecho era estreito, ladeado por 2 pedras altas que estreitavam a passagem como um funil. Nivaldo ajudou Caramelo a passar, guiando com paciência, falando o tempo todo, como se as palavras tivessem o poder de curar a dor. Devagar. "Isso, pisa aqui, aqui, cuidado." O cavalo confiava. Mesmo ferido, mesmo fraco, seguia o som da voz do dono. Mas cada passo fazia Nivaldo sentir o coração encolher. A pata ferida às vezes falhava e Caramelo quase caía. Nivaldo segurava, erguia, apoiava o corpo inteiro para impedir a queda. As costas queimavam, os ombros doíam, o peito ardia. Mas ele não parava. Eles avançaram assim por longos minutos, que pareciam horas. O luar era a única luz. O silêncio profundo da serra era cortado apenas pelo som pesado da respiração dos dois e pelos estalos ocasionais das folhas sob seus pés. "Falta pouco, falta pouco." Nivaldo dizia isso mais para ele mesmo do que para o cavalo. A cada curva, ele buscava um pedaço do céu entre as árvores, sinal de que estavam subindo. A cada aclive vencido, sentia uma pequena faísca de esperança. Mas como se a serra quisesse testar seus limites, um trecho complicado apareceu. Um barranco estreito, encharcado, onde a trilha tinha cedido em parte por causa das chuvas dos últimos dias. Caramelo hesitou, e Nivaldo entendeu. Ali seria o ponto decisivo. Ou venciam juntos, ou ficavam presos na serra. O sitiante examinou a trilha. Passar rente ao barranco era arriscado. Um passo errado e o cavalo poderia rolar ladeira abaixo. Pior, Nivaldo podia cair junto. Ele respirou fundo. Sentiu o corpo tremer. Segurou o focinho de Caramelo com as 2 mãos. "Confia em mim. Só dessa vez. Confia mais do que nunca." O cavalo fechou os olhos. Encostou a testa na do dono. E aquele gesto, tão simples, tão puro, renovou a coragem de Nivaldo. Ele posicionou Caramelo na trilha estreita, ajustou a corda, caminhou na frente, puxando com cuidado. A pata ferida escorregou uma vez. O casco derrapou outra. Uma pedra rolou para o abismo. Nivaldo quase caiu junto, mas ele não soltou. Nem por um segundo. "Vamos, meu filho, vamos!" E com um esforço titânico, Caramelo deu o último passo crítico e saiu da parte perigosa. Quando os dois finalmente alcançaram um pedaço plano e seguro, Nivaldo caiu de joelhos de tão cansado. Caramelo encostou o focinho no ombro dele, como um agradecimento silencioso. E ali, em meio ao frio da serra, com a lua brilhando no alto, um homem e um cavalo dividiram uma vitória que não era apenas física, era espiritual. Nivaldo olhou para frente, para a subida final que levava ao caminho de casa. "Agora eu sei que tu volta comigo, nem que eu te carregue." E a partir daquele instante, o que ainda parecia impossível começou a se tornar real.
A madrugada começava a se desfazer quando a primeira faixa de luz tocou o topo da serra, pintando o céu de um laranja tímido e ainda frágil. Era um daqueles amanheceres que parecem mais um suspiro da natureza do que um novo dia. A claridade amena revelava a trilha sinuosa à frente, a mesma que parecia infinita na noite anterior. Mas agora, com o sol anunciando sua chegada, parecia haver uma promessa ali, quase invisível, mas presente. Nivaldo levantou-se devagar. O corpo reclamava de cada movimento, os músculos rígidos, como se fossem de madeira, mas havia algo dentro dele que não doía. Coragem. Coragem renovada. Ao seu lado, Caramelo também despertava, relinchando baixinho, o olhar cansado, porém consciente. A ferida na pata ainda latejava, mas o cavalo conseguia se manter de pé, mesmo com dificuldade. O toque do sol parecia aliviar um pouco a dor. Ou talvez fosse apenas o alívio de saber que eles tinham sobrevivido à noite, à onça, ao medo. "Tá vendo, meu amigo?", murmurou Nivaldo enquanto ajeitava a corda novamente. "O dia veio atrás da gente. Nós não ficamos na escuridão, não." O cavalo mexeu a orelha, e aquilo bastou para que o sitiante sorriu de leve, pela primeira vez desde o início daquela busca desesperada. Agora faltava a parte mais difícil, a última subida da serra. Era um trecho longo, inclinado, cheio de pedras grandes e buracos fundos. À noite teria sido suicídio tentar, mas agora, com a luz do sol guiando o caminho, Nivaldo se encheu de determinação. "Vamos devagar, só isso. Devagar a gente chega." E começaram a subir, passo a passo. Respiração pesada, pata trêmula, barro cedendo. A subida era dura e cada metro parecia desafiar a fé de qualquer homem. Em alguns pontos, Nivaldo precisava parar, respirar fundo e recomeçar. Em outros, era Caramelo que pedia descanso, abaixando a cabeça, bufando de dor, como se pedisse mais tempo. E Nivaldo dava, sempre dava, porque sabia o quanto o cavalo tinha lutado e porque, no fundo, sentia que o destino não juntou os dois à toa naquela vida. Quando já estavam na metade do aclive, o vento soprou mais forte, levantando poeira leve e fazendo as copas das árvores cantarem de um jeito que só a serra sabia fazer. E junto do vento veio um som inesperado. Um sino, não alto, não claro, mas um sino pequeno tilintando. Nivaldo franziu a testa. O sino tocou de novo, e de novo. Ele conhecia aquele som. Era o sininho do arreio do Zé Pacheco, o vizinho mais próximo, dono de uma mula velha que sempre carregava um sino na cabeça para não se perder pelas grotas. "Mas o que esse homem está fazendo aqui tão cedo?", Nivaldo resmungou, ainda puxando Caramelo com cuidado. O sino ficou mais próximo, mais nítido, mais ritmado. E então, entre duas rochas grandes, surgiu a mula. Depois, o cavaleiro. "Ô, Nivaldo, é tu mesmo!", gritou Zé Pacheco, arregalando os olhos ao ver a cena. O sitiante quase perdeu as forças ao ver o homem. Nunca um rosto conhecido pareceu tão bem-vindo. "Pacheco! Graças a Deus!" A voz saiu embargada, rouca. Zé desceu da cela num salto como se fosse um rapaz de 20 anos, apesar da idade avançada, e correu até os dois. "Mas que inferno aconteceu aqui, homem de Deus? Tô te procurando faz um dia inteiro. A vila inteira tá sabendo que você sumiu no mato atrás do cavalo." Nivaldo respirou fundo, tentando explicar entre pausas. "Caramelo se assuntou com uma cobra, correu pra mata. Achei ele machucado, a onça veio atrás, quase perdeu nós dois." Pacheco arregalou os olhos, balançando a cabeça. "Meu Deus, Nivaldo, você nasceu de novo." Depois olhou para Caramelo. "E esse danado aqui nasceu também." Ele passou a mão devagar no pescoço do cavalo, observando a ferida. "Tá feio, mas dá jeito. Eu trouxe água, curativo e trouxe força, que é o que você mais está precisando agora." Pacheco correu até a mula, pegou a sacola que carregava e voltou com uma garrafa d'água, um pano limpo e um frasquinho com ervas medicinais.
Isso aqui é da dona Jurema. A velha sabe o que faz. Vai ajudar com a dor e evitar bicho na ferida. Nivaldo segurou a emoção. Estava cansado demais para esconder a gratidão. Obrigado, Pacheco. De verdade, eu achei que não ia sair dessa serra. O vizinho deu um tapinha em seu ombro. Homem, ninguém enfrenta a mata desse jeitão e sai sozinho. Deus bota ajuda na trilha quando vê que o sujeito não desistiu. A frase entrou fundo no peito de Nivaldo, como se fosse resposta para um pedido que nem ousou fazer em voz alta. Pacheco examinou a trilha para cima. A subida é longa, mas agora vocês estão em 2 e meu lombo tá forte para carregar carga. Pacheco, o caramelo tá pesado. E eu tô vivo, não tô? Então dá para ajudar. Os olhos de Nivaldo marejaram. Com a ajuda do vizinho, fizeram uma pequena estrutura improvisada com cordas e um pedaço de lona para aliviar o peso sobre a pata ferida do cavalo. Depois amarraram com cuidado para que Caramelo conseguisse apoiar sem piorar o ferimento. Pronto, agora nós 3 sobe, devagar, sem pressa. E assim seguiram, o amanhecer iluminando o caminho, 3 vidas diferentes, caminhando no mesmo ritmo, unidas pela fé, pela amizade do interior e pela certeza absoluta de que aquele cavalo não ia morrer no mato. Enquanto subiam, Nivaldo olhou para Pacheco e depois para Caramelo e sussurrou: eu prometo, você nunca mais vai passar por isso sozinho. O cavalo respirou fundo, como se entendesse, e naquele momento, o improvável já tinha começado a se transformar em milagre. A subida final da serra parecia menos cruel com o sol já alto e com a presença de Zé Pacheco, que caminhava firme ao lado da mula e ajudava a apoiar Caramelo nos trechos mais difíceis. A cada passo, a luz iluminava mais a trilha, até que, enfim, o topo se revelou, com sua vista ampla do vale lá embaixo, pontilhado por pequenas casas, hortas e galpões que só existiam naquela região de Minas, onde a vida era simples, mas cheia de significado. Nivaldo parou um instante e respirou fundo. Aquele era o primeiro ar realmente tranquilo que sentia em dias. Tá vendo, Caramelo? Já dá para ver nosso rancho daqui, murmurou, passando a mão no pescoço do cavalo. Caramelo levantou a cabeça devagar, como se reconhecesse o horizonte. E naquele gesto lento, mas cheio de vida, havia mais esperança do que qualquer palavra poderia carregar. Vamos, homem, que se ainda tem chão pela frente, Pacheco provocou, sorrindo com aquele jeito duro e carinhoso típico dos roceiros velhos. Descer a serra pelo lado da vila foi mais fácil. O terreno era menos acidentado, a trilha mais aberta e as pernas já não tremiam tanto, embora o cansaço ainda fosse enorme. Em pouco tempo, os galpões começaram a surgir entre as árvores. E então, aconteceu. Um menino correu pela estrada de terra, ofegante, gritando: é o seu Nivaldo, ele voltou, voltou vivo! Em questão de minutos, moradores surgiram nas portas das casas, largando café, enxada, vassoura, panela no fogo, todos indo ao encontro do sitiante. Graças a Deus, homem! Achou o Caramelo. Eu sabia que você não desistia, não. As pessoas formaram um círculo ao redor dos 3. Nivaldo, Caramelo e Pacheco. Alguns choravam sem vergonha alguma. Outros faziam o sinal da cruz. Crianças observavam com olhos arregalados, como se estivessem vendo um herói voltar da guerra. Uma senhora se aproximou com um pano limpo. Deixa eu limpar ele, o bichinho tá acabado. Era Dona Alzira, a mais velha da vila, de mãos trêmulas e coração gigante. Ela limpou com delicadeza o suor e o sangue seco do focinho de Caramelo, enquanto murmurava: firme, meu filho. Você é forte demais para morrer assim. Nivaldo observava com o peito apertado, sentindo a emoção transbordar de um jeito que ele não podia e nem queria esconder. Vocês acharam rápido, comentou o João Bento, vizinho que morava do outro lado do morro. A gente juntou uns homens para procurar vocês, mas a mata é braba. Pacheco respondeu: esse aqui é teimoso demais para morrer, e o cavalo é mais teimoso ainda. Risadas surgiram no meio da roda.
daquelas risadas que nascem da preocupação que finalmente encontra descanso. Quando chegaram ao rancho, mais vizinhos já esperavam. Colocaram uma lona improvisada no chão para que Caramelo se deitasse sem piorar a ferida. Chamaram a dona Jurema, a benzedeira e curandeira do vale, que chegou com seu embornal cheio de ervas, raízes e misturas antigas guardadas em potes de vidro. Ela examinou Caramelo com olhos atentos. Esse aqui lutou com vontade. O ferimento é feio, mas dá para sarar. O que segura bicho vivo não é carne, é vontade de viver. E colocou a mão, leve e firme, sobre a testa do cavalo. Eu já vi homem forte desistir com ferimento menor, mas esse cavalo, esse tem alma boa. E alma boa não se entrega. Nivaldo sentiu um nó na garganta. Jurema, esse bicho é tudo que eu tenho. A curandeira levantou os olhos e sorriu de canto. Não, Nivaldo, ele não é tudo que você tem. É tudo que você precisava para lembrar quem você é. Aquela frase o desmontou. Nivaldo virou o rosto, mas não há tempo suficiente para esconder a lágrima que escorria devagar. Mas ninguém ali achou fraqueza nisso. Era apenas amor. Caramelo foi tratado com ervas, compressas e um preparado forte que Jurema aplicava com cuidado. O cavalo reagia pouco, mas reagia. Respirava melhor, relaxava o pescoço, fechava os olhos, como se soubesse que estava finalmente em casa. Ao cair da tarde, uma roda de vizinhos ainda estava ali, conversando, oferecendo ajuda, comida, água, carinho. Um rancho inteiro mobilizado por um cavalo, por um sitiante pobre, por uma história que, em lugar nenhum do mundo, seria notícia. Mas ali, naquele vale esquecido do mapa, era um acontecimento que unia a todos. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Nivaldo estava ajoelhado ao lado do cavalo, com a cabeça baixa, alguém tocou seu ombro. Era o prefeito da cidade, homem sério, difícil de ver na vila sem ser em épocas de campanha. Seu Nivaldo, ouvi falar do que aconteceu. E não vim aqui por política, não. Vim porque isso aqui que está acontecendo hoje, isso é o tipo de coisa que muda a comunidade. O sitiante levantou devagar, confuso. Não entendi, senhor. O prefeito apontou para Caramelo, para a multidão reunida, para a união inesperada daquele dia. Isso aqui é mais do que um resgate, é um símbolo. Esse animal uniu o povo, trouxe todo mundo para cá. Hoje a vila está junta de um jeito que não fica nem no Natal. Nivaldo olhou ao redor. Verdade pura. Eu queria conversar com o senhor sobre um projeto, continuou o prefeito. Algo que pode ajudar você e a vila inteira. O sitiante sentiu o coração acelerar e, sem perceber, naquele momento, o cavalo ferido ao seu lado não era apenas um sobrevivente. Era o início de algo maior, algo que ninguém ali imaginava. Algo que Caramelo, com sua luta, sua força e sua sobrevivência, tinha acabado de semear. O sol já se escondia atrás das montanhas quando a vila inteira começou a se dispersar. As conversas foram cessando, o barulho dos passos diminuindo e o rancho de Nivaldo voltou ao silêncio habitual. Mas não ao mesmo silêncio de antes. Era um silêncio cheio de vida, cheio de gratidão, cheio de algo que ninguém sabia explicar. Era como se cada pessoa tivesse deixado um pedaço de esperança ali. Caramelo descansava sob a sombra do galpão, deitado em cima da lona, respirando de forma mais profunda e tranquila. As compressas de ervas de Dona Jurema tinham feito efeito rápido. A febre baixara, e pela primeira vez, desde que o encontrara na mata, Nivaldo viu seu cavalo dormir sem dor, estampada no rosto. Ele sentou-se ao lado do animal, encostou a mão na crina e fechou os olhos por um instante. 3 dias de luta, 3 noites sem dormir, 3 vezes em que quase perdeu tudo. Mas ali estava o resultado, vivo, quente, respirando. E era suficiente para fazer qualquer homem esquecer o mundo. O som de passos se aproximando tirou Nivaldo daquele momento. Era o prefeito voltando sozinho, segurando um caderno de anotações. Seu Nivaldo, posso conversar com o senhor um minuto?
O sitiante levantou-se devagar, limpando as mãos na calça surrada. Claro, o prefeito abriu o caderno. Eu pensei muito no que vi hoje, em como a vila inteira se mobilizou, em como esse cavalo trouxe união para o povo. Isso não é comum e não é pequeno. Nivaldo não respondeu, apenas ouviu. Esse vale anda sofrendo. A juventude indo embora, a roça dando cada vez menos, a cidade grande engolindo o que ainda temos. Mas hoje eu vi um sinal de que ainda existe força aqui. E isso começou com o Senhor. O sitiante abaixou a cabeça sem jeito. Não começou comigo, não. Começou com ele, disse olhando para Caramelo. O prefeito sorriu de canto. Então começou com os dois. Ele respirou fundo. Eu quero propor um projeto, um programa comunitário, algo que transforme seu rancho num ponto de referência, um lugar para ensinar crianças a lidar com animais, a cuidar da terra, a aprender responsabilidade. O povo já ama esse cavalo, e esse amor pode virar educação, turismo rural e renda para muita gente. Nivaldo arregalou os olhos. Meu rancho, virando algo assim? Por que não? Respondeu o prefeito. O que aconteceu aqui é grande e é real. Cada pessoa dessa vila sabe disso. O sitiante olhou para Caramelo, que dormia tranquilo, sem imaginar o tamanho da mudança que trazia consigo. Se o senhor topar, a prefeitura ajuda na estrutura, o povo ajuda com mão de obra. A gente pode fazer isso acontecer. Nivaldo demorou alguns segundos para responder. Era como se o futuro estivesse sendo colocado em suas mãos. E pela primeira vez na vida, ele sentia que talvez fosse capaz de segurá-lo. Eu topo, disse, firme. Eu topo, sim. O prefeito apertou sua mão com força. Então vamos começar com o nome. O senhor tem algum em mente? Nivaldo olhou para o horizonte, para a serra onde quase perdeu tudo e onde reencontrou o que realmente importava. E disse, o Rancho Caramelo, terra de esperança. A frase caiu como um sino tocando, simples, forte e verdadeira. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. A notícia se espalhou pela região. Voluntários chegaram oferecendo ajuda. Crianças vinham ver Caramelo todos os dias, levando cenouras, milho, frutas. O cavalo, já recuperado, caminhava pelo pátio com passos firmes e felizes, como se soubesse que aquele lugar agora era mais do que um rancho. Era um lar para muitos. Dona Jurema se tornou a guardiã espiritual do projeto. Zé Pacheco cuidava das trilhas e do pasto. A vila inteira se envolveu. E pouco a pouco, o Rancho Caramelo passou a aparecer em reportagem de jornal local, em rádio de cidade pequena e até em redes sociais. Gente dizia que o cavalo tinha milagre no olhar. Outros que o rancho era terra de cura. Nivaldo, humilde como sempre, dizia apenas, é só amor. Quando a gente dá, a vida devolve. Caramelo virou símbolo, a vila virou comunidade. E Nivaldo virou líder sem querer. Um homem que saiu da mata segurando um cavalo ferido e voltou segurando um propósito. Uma noite, já próximo do fim da inauguração oficial do projeto, Nivaldo se aproximou de Caramelo e encostou a testa na dele, exatamente como naquela madrugada no barranco. Obrigado, meu amigo. Você voltou para mim e trouxe a vila inteira junto. Caramelo respondeu com um sopro quente, manso, cheio de vida. E naquele instante, naquele toque simples, Nivaldo entendeu o que nunca tinha percebido. O cavalo que ele salvou, na verdade, salvou todo mundo e salvou ele também. Se essa história tocou seu coração, deixe aqui nos comentários qual momento mais emocionou você. Clique no like para ajudar outras pessoas a conhecerem essa mensagem de esperança. E se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias, cada uma cheia de vida, fé e coragem, direto do interior do Brasil. O seu apoio muda tudo e nos ajuda a continuar compartilhando histórias que transformam